Olá, galera, aqui é o professor Ailton. Vamos iniciar nosso primeiro assunto, que é mudanças de fase, beleza? Nessa aula, a gente vai se deter aos três principais estados, né? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Cada estado, vamos pegar o exemplo da água, né? Existe uma faixa de temperatura específica para cada uma, certo? O estado sólido tem uma faixa de temperatura que vai até 0 graus Celsius, o estado líquido vai de 0 a 100 graus Celsius e o estado gasoso, né, vai acima de 100. Quando essa substância passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão, e quando passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama isso de vaporização. Já o processo contrário, a gente chama de condensação e vaporização. Então, na curva de aquecimento, que é o calor em função do tempo, eu tenho três estágios bem definidos. O estágio sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E tenho mais dois estágios que compreendem um e o outro, entre um e o outro, né? Entre o estado sólido e o estado líquido, e entre o estado líquido e o estado gasoso, que no caso eu vou ter os dois estados ao mesmo tempo, né? Entre o estado sólido e o estado líquido, nesse intervalo, eu vou ter uma mistura de um pouquinho de líquido e um pouquinho de sólido. Na outra passagem do líquido e o gás, eu também vou ter uma mistura de gás e líquido. No momento que eu tenho apenas uma substância, ou seja, sólido, líquido ou gás, eu chamo isso de calor sensível. E quando eu tenho uma mistura, eu chamo isso de calor latente. No momento que eu tenho apenas uma substância, ou seja, sólido, líquido ou gás, eu chamo isso de calor sensível. E quando eu tenho uma mistura, eu chamo isso de calor latente. Então, vamos responder essa questão para ver como é que é cobrado dos vestibulares esse assunto. O gráfico representa a variação da temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Então, tem o gráfico aqui e tem as perguntas que a gente vai afirmar se é verdadeiro ou falso, né? E que é para correlacionar aqui. Mas vai ser mais objetivo para ser rápido. A pergunta 1. A faixa de temperatura em que a substância permanece no estado sólido. Se comparar com o vídeo lá, então, o estado sólido, né, de acordo com esse gráfico aqui, ele vai entre 0 e 10. A outra pergunta. A faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquido. Então, essa substância aqui, né, entre 20 e 40. Então, perceba que a gente tem essas três fases, né? Sólido, líquido e a outra aqui, gasoso. A temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? Se você lembrar que é fusão, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, ela está aqui, entre 10 e 20. O tempo de fusão demora o quê? Né? Demora 10 segundos, né? 10 minutos. Se ele sair do 10 para o 20, então ele demorou 10 minutos. O tempo em que a substância permanece líquida, então ela começa a estar no estado sólido, no estado líquido, no 20 minutos e termina no 40. Então ela demorou 20 minutos para permanecer 20 minutos no estado líquido. A outra pergunta, tem um gráfico. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a uma pressão de 1 atm. Aí, julguem se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Letra A. O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação. E há duas fases em equilíbrio. Então, no B, né, tem duas fases. Agora, é a solidificação, sim ou não? Né? Eu faço aqui, eu faço a sequência, na escadinha. Eu tenho sólido, líquido e gasoso. Então, o B é a passagem do estado gasoso para o líquido. Na região C, a curva há somente a fase sólida. Não, né? No C é o estado líquido. Na região B e D, a temperatura permanece constante. Sim, quando você está no calor latente, né? Lembra que é o calor latente? Dá uma olhadinha no vídeo, mais atrás.
quando você está no calor latente, você não muda a temperatura. Pode ver, ó, que no B a temperatura está quanto? 100, continua no 100. E no D está no 0 e continua no 0. Então, a letra correta é a letra C. Só para terminar, na região D, a curva D, né, na região D da curva, coexistem duas fases. Na região D, coexistem duas fases. Sólido e líquido. Verdadeiro, né? Perceba que não é para marcar, não só tem uma verdadeira, né? Então, tem mais de uma verdadeira. Que no caso, foi a letra D, que a gente fez agora, e a letra C. Então, até a próxima.